Saúdo a todos com a paz do único Deus, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai Eterno Ial, do Filho Eterno Ialcha e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Mistérios da Trindade Santa. A palavra Elohim é um substantivo plural como governo divino do único Deus vivo nas três pessoas da divindade: o Pai Eterno, o Filho Eterno e o Espírito Santo Eterno. No princípio criou o único Deus, o Deus vivo, Criador, nas pessoas do Pai Eterno Ial, do Filho Eterno Ialcha e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh, os céus e a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aleluia e glória ao Criador. A Trindade, embora uma em sua essência, subsiste nas três pessoas divinas: o Pai Eterno, o Filho Eterno e o Espírito Santo Eterno, as quais são iguais nas substâncias e nos atributos absolutos, metafísicos e morais, porque trata-se de um único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai Eterno Ial, do Filho Eterno Ialcha e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh. As evidências que atestam a doutrina da Trindade são incontestáveis, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A Trindade Santa existe mesmo antes da dispensação do mistério que vem da parte do Deus vivo, pois o plano de salvação da humanidade já estava em uma dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Efésios capítulo 1, versículo 10. Aleluia e glória ao Deus vivo. Ialcha, o Deus Cristo, é apresentado como um ser absolutamente divino em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Quelesaiá, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Aleluia, glória ao Deus vivo. Nos mistérios da Trindade, a divindade como o próprio Deus vivo, verdadeiro e eterno, o único Deus vivo, Criador, nas três pessoas divinas, o Pai Eterno Ial, o Filho Eterno Ialcha e o Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh. Pessoas divinas que atuam conjuntamente e harmonicamente quanto à natureza, as quais são iguais nas substâncias e nos atributos absolutos, metafísicos e morais, fazendo do Pai Eterno Ial o que realmente era, é e sempre será o Ser Supremo por excelência, o Deus vivo, único
Deus verdadeiro e eterno, que nele já estava, ou seja, que nele sempre existiu o Filho eterno Yahshua como verbo, como palavra, e o Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, que sempre existiu como um ser vivo pelo seu próprio Espírito que falava, fala e sempre falará, sendo que ele mesmo é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Nos mistérios da Trindade, estiveram no batismo de Yahshua as três pessoas da divindade quando ele veio de Nazaré, da Galileia, ter com Iohana, com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas Iohana, João, o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Yahshua, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Yahshua, saiu logo da água. Quando saía da água, estando ele a orar, o céu se abriu e viu o Espírito Santo do Deus vivo descendo como uma pomba e vindo, repousou sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Matitial, Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, e Alhana Moshe, Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11, Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 22, e Alhana, João, capítulo 1, versículos 32 a 34, aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Ontologicamente falando da divindade de Cristo, que esteve presente em todos os atos da divindade, ele experimentou de todas as qualidades divinas. Portanto, ele é Deus Cristo. Nós, salvos em Cristo, como igreja, como corpo de Cristo, experimentamos da alegria de sempre regozijarmos em Cristo, com os corações animados, unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Aleluia e glória ao Criador. O Deus vivo é um ser infinito, pessoal, transcendente e imanente, que criou o universo como governo divino, como Trindade Santa. O próprio Deus verdadeiro e eterno, o único Deus vivo, o Criador, é composto por três pessoas divinas, simultâneas e eternas: o Pai eterno Yahweh, o Filho eterno Yahshua e o Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, que faz parte da divindade,
de maneira inseparável na essência de um ser, sendo o próprio Deus verdadeiro e eterno, o único Deus vivo, o Criador, nas três pessoas da divindade. Teologicamente e sistematicamente falando, o Deus vivo, o Criador, é transcendente, expressando sua superioridade para com sua criação, mas não uma superioridade mensurável, e sim uma transcendência que expressa uma superioridade ilimitada que ultrapassa o conhecimento humano, o qual se acha numa esfera de realidade completamente diferente da nossa, onde o tempo e espaço não são contados de acordo com nossos conceitos e medidas. Em todos os atos da divindade, o Ser Supremo, o próprio Deus verdadeiro e eterno, o único Deus vivo, o Criador, agiu, age e agirá como governo divino, como a Trindade santa e eterna. O Pai eterno e realizando através da sua própria palavra, que era o Verbo, com a atuação do Espírito Santo, Ruach Kadosh, o Espírito do Deus vivo, que quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Deus vivo pairava sobre a face das águas. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O Filho eterno Yahshua, o Emanuel, o Deus vivo conosco, com a atuação do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aleluia e glória ao Criador. O próprio Pai eterno deu um sinal quando uma virgem concebeu e deu à luz um filho, e foi o seu nome Emanuel, o Deus vivo conosco, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Aleluia e glória ao Deus vivo. Deus Cristo, o unigênito do Pai, habitou em forma humana no meio de seu povo, o Emanuel, o Deus vivo conosco. Tinha nascido, agora sendo 100% homem, sem pecado, e 100% Deus Cristo. E Yohanan, João, pelo Espírito Santo, fez uma definição alusiva que Yahshua habitou entre nós, o Cristo, o ungido, o Emanuel, o Deus vivo conosco, pois o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Yohanan,
João capítulo 1, versículo 14. Aleluia e glória ao Criador. Todas as coisas foram criadas e feitas pelo Deus vivo, pelo Criador, através do Pai eterno e com a atuação do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, que estava nele, na pessoa do Filho eterno Yahshua, quando ainda era o Verbo, a palavra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Yohana, João. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus Pai e como Verbo, como palavra, e o Verbo, a palavra, era o próprio Deus vivo, porque o Verbo, a palavra, estava nele. Ele estava no princípio com com Deus Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Yohana, João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aleluia e glória ao Deus vivo. Nos mistérios da Trindade Santa, o Deus Cristo faz parte da divindade, que é a verdade, porque ele mesmo respondeu a Tomé, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Yohana, João capítulo 14, versículo 6, aleluia e glória ao Criador. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, é o Filho do Deus vivo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um, como o Deus vivo, como o governo divino, que sempre existiram nas pessoas do Pai eterno, do Filho eterno e do Espírito Santo eterno. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph e Yohana, em 1 João capítulo 5, versículos 5 a 8. Aleluia e glória ao Deus vivo. O Filho eterno Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o Deus Filho, encarnado em forma humana, com natureza divina e humana, sendo 100% Deus Cristo e 100% homem sem pecado. A Bíblia é cristocêntrica porque Cristo é o tema central do livro sagrado do cristianismo. Tudo quanto o Pai eterno e o Altíssimo Todo-Poderoso, o grande eu sou, fez, faz e fará em nosso favor, é por meio do Filho eterno, o Deus Cristo, o que era, que já existia, nele como verbo, como palavra, que realizou, realiza
e realizará tudo pela palavra, para que o ser humano também se torne e se tornará filho do Deus vivo em Cristo, mediante a fé em crer e confessar a Cristo como Senhor e Salvador, através da confissão pela palavra que pode ser falada ou pensada se a pessoa não estiver condições de falar. De ambas as formas, todos os salvos em Cristo ficam aos cuidados do Deus vivo em Cristo, o Filho do Deus vivo, com a atuação do Espírito Santo, que faz parte da divindade santa e eterna, da Trindade santa e eterna. Todo referencial que temos acerca da nossa salvação, que por sua vez é o centro da nossa vida para o Deus Pai, com a atuação do Espírito Santo, perpassa e perpassará por Cristo. Sabemos também que já veio o Filho do Deus Pai e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós, salvos em Cristo, estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Yahshua, o Cristo o ungido. Este é o verdadeiro Deus Cristo e a vida eterna, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph e Al-Hana, em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Aleluia e glória ao Criador. Na oração de Yahshua pelos seus discípulos, sendo 100% Deus Cristo e 100% homem sem pecado, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Yahshua, o Cristo, o ungido, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Al-Hana, João, capítulo 17, versículos de 1 a 5. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Muitos hereges negam a Trindade, negando até Yahshua como Deus Cristo. Assim como alguns judeus negaram e ameaçaram apedrejar Yahshua, acusando de blasfêmia, porque sendo homem se fazia de Deus Cristo, dizendo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Yahshua: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus Cristo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Al-Hana, João, capítulo 10, versículos 30 a 33. Aleluia e glória ao Criador. A Trindade santa e eterna
é o mistério do Deus vivo em si mesmo, no próprio Criador, formando as três pessoas da divindade. Caracteristicamente falando, o Deus vivo é triuno, sendo um Deus Criador em três pessoas da divindade, que formam a Trindade Santa e Eterna. O conceito de unidade essencial entre as três pessoas da Trindade, que iguala as pessoas formando a divindade, sendo três pessoas distintas que formam a Trindade Santa com a mesma essência. Portanto, ide fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim como nós, salvos em Cristo, somos família educadora cristã, fazendo a diferença para valer, pregando e vivendo e pregando o que vivemos. Cremos que cada um de nós somos uma alma vivente, em corpo, alma e espírito. Assim também temos raízes na vida triunitária do Pai eterno Yahweh, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Temos a Trindade Santa e Eterna na fala de Yahshua, quando ele falou que rogaria ao Pai Yahweh, e ele vos daria outro ajudador, o Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, para que ficasse conosco para sempre, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Iohana, João, capítulo 14, versículo 16, aleluia e glória ao Deus vivo. A evidência da Trindade Santa e Eterna é incontestável, até quando impetramos a bênção apostólica, pois nela estão os mistérios da Trindade. Nos mistérios da Trindade, todos nós, salvos em Cristo, regozijamos sendo perfeitos, consolados, de um mesmo parecer, vivendo em paz, e o Deus vivo de amor e de paz será conosco, saudando uns aos outros com ósculo santo, todos santos vos saúdam. Na impetração da bênção apostólica temos a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, o amor do Pai eterno, Yahweh, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Bet Corintiá, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13. Aleluia e glória ao Criador. Nos mistérios da Trindade, o Filho eterno, Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, é a imagem do Pai eterno, Yahweh, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus invisível, sendo ele o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprove ao Deus vivo que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Quelessaiá, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Diante da acusação, Yahusha absteve-se de falar, porém guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Yahusha: é como disseste, eu sou. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Matitial, Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64, e Alhana Moshe, Marcos capítulo 14, versículo 62, aleluia e glória ao Deus vivo. Yahusha nunca mentiu, e não era naquela hora que ele iria mentir, mas ele deixou bem claro que, embora naquele momento estivesse sendo julgado pelos homens diante de um juiz terreno e iníquo, contudo, algum dia voltaria como juiz universal de todos. Ele demonstrou que nós também não devemos mentir diante de quaisquer circunstâncias, mas devemos ter perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Yahusha, o Cristo, o ungido, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono do Deus vivo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, aleluia e glória ao Deus vivo. Na visão de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Deus vivo assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3, aleluia e glória ao Deus vivo. Na visão do trono do Deus vivo, e Alhana, João, viu os 24 anciãos e os 4 animais. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, aleluia e glória ao Deus vivo. A pessoa que vem a Cristo confessando como Senhor e Salvador de sua vida deve ter no mínimo a fé do eunuco, que indo ele com Filipe,
caminhando, chegaram a um lugar onde havia água e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Yahshua, o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Massé Chilique, Atos dos Emissários, Atos capítulo 8, versículos 36 e 37. Aleluia e glória ao Criador. Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Aleluia e glória ao Criador. Muitos dos discípulos de Cristo, ouvindo discursar, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Yahshua, sabendo em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Yohana, João, capítulo 6, versículos 60 a 62. Aleluia e glória ao Deus vivo. O Deus vivo é nosso juiz, legislador, rei e salvador. Há um só legislador e juiz. Nós não podemos julgar, porque o julgamento só pode vir pelo governo divino. E Yahshua chegou a falar: mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Yohana, João capítulo 8, versículo 16. Aleluia e glória ao Deus vivo. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Yahshua, o Cristo ungido, para todos sempre. Amém? Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Romanos capítulo 16, versículo 27. Aleluia e glória ao Criador. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus vivo, seja honra e glória para todos sempre. Amém? Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Títeos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, aleluia e glória ao Criador. Ao único Deus vivo, nosso Senhor, por Yahshua, o Cristo ungido, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém? Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Ialdá, Judas, capítulo 1, versículo 25. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, o amor do Deus Pai e o Altíssimo, Todo-Poderoso, grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, o Ruach Kadosh, seja com todos.